nessa noite, a não ser guiado somente pelos instrumentos, mas pelo Espírito. Aleluia. Então, sem instrumentos, vamos declarar ao Senhor: meu coração Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu queria que você que não ofertou, você tenha a oportunidade. Nós temos os gasofilaços aqui na frente, temos também lá atrás, temos máquina de cartão também lá atrás. Fique à vontade, amém? Glória a Deus. Aproveitar que você está em pé, nós vamos falar um pouquinho de fogo. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 12, aleluia, Lucas 12, aleluia, versículo 49, Lucas 12, 49, aleluia. Lucas 12, 49. Amém? Diz assim: eu vim para lançar fogo na terra, e o que eu quero, se já está aceso? Mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como estou afligido até que venha a cumprir-se. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dado a Ti, e que o Senhor venha falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que ofertaram, aqueles que dizimaram, aqueles, ó Pai, que entendem esse princípio. Toma nas Tuas mãos, Pai, acrescenta 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria falar um pouquinho sobre fogo. Não sei se a gente vai conseguir falar muita coisa pelo tempo, mas algo que estava buscando do Senhor, e algo pela manhã que eu estava lendo uma literatura, e me chamou muito a atenção quando nessa literatura falava-se para nós permanecermos na presença de Deus. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós precisamos ouvir algo da parte de Deus para nós permanecer na presença dEle, ou precisar que alguém imponha as mãos sobre nós para nós permanecer na presença de Deus, ou alguém que esteja conosco, próximo de nós, para nós permanecer na presença de Deus. Mas eu falava hoje pela manhã para uma pessoa que nem sempre, irmãos, nem sempre nós vamos ter pessoas do nosso lado. Nem sempre alguém vai impor as mãos sobre nós. Nem sempre Deus vai falar conosco. Mas uma palavra nós temos que ter guardada em nosso coração: permanecer em sua presença. Se eu permaneço na presença dEle, e a presença dEle permanece em mim, amém? Mas se eu não permaneço na presença dEle, a presença dEle não vai permanecer em mim. E hoje nós vivemos dias onde nós buscamos por muitas e muitas coisas que têm nos tirado e nos levado para longe da presença dEle. Não estamos praticando, talvez, nada contra os princípios da palavra de Deus, mas a nossa agenda anda tão cheia e tão acumulada que nós acabamos se esfriando. E a palavra a qual nós lemos, Jesus ele fala,
que ele veio lançar fogo sobre a terra. E essa palavra nós podemos entender de duas formas. O fogo para refinar a nossa santidade, refinamento dentro de nós, e o fogo como juízo eterno. Mas eu queria falar sobre o fogo que refina, o fogo que arde dentro de nós, um desejo, um anseio, uma paixão por Ele, que dificilmente se apaga, dificilmente nos leva para longe, porque eu posso ter o fogo, mas eu não estar aceso. Amém? Como assim, pastor? Eu posso ter o fogo de Deus, mas eu não estar aceso. A palavra fala que em João 5,35, que João o Batista, ele era uma candeia, ele era uma luz que ardia e iluminava. Nós, não basta somente ter o fogo de Deus, mas não arder e não iluminar. Consegue entender? Amém? Então esse fogo de Deus, que nos acende por dentro, um fogo de anseio, de desejo por aquilo que é dele, por ele. Ele precisa ser acendido ou aquecido, ou a temperatura dele nesses dias precisa ser alta, para queimar aqueles desejos, refinar o nosso caráter, refinar o nosso interior. Esse fogo precisa arder em nosso coração. E a palavra fala que no versículo de número 53, fala que porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 52. O 53 diz assim: o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Esse é parte que Jesus está falando de um fogo que leva as pessoas se dividirem por causa da incredulidade, por causa da hostilidade. Isso vai acontecendo, por quê? Porque muitas vezes os ambientes que eu frequento, os lugares que eu frequento, já não vão fazer parte mais da minha natureza, daquilo que está sendo gerado dentro de mim, daquilo que está sendo forjado dentro de mim. Então, alguns ambientes, alguns lugares que eu frequento, eu vou ter que deixar de frequentar. Algumas amizades que eu tenho, eu vou ter que deixar para um segundo momento. Amém? Não é no sentido de você virar as costas para todo mundo, não. Mas quando nós estamos gerando algo dentro de nós, nós precisamos selecionar alguns ambientes e algumas alimentações que nós estamos recebendo ou estamos frequentando. Amém? Estão comigo? Por exemplo, hoje uma gestante, ela não pode participar nesse ambiente. Por quê? Por causa da situação que nós estamos vivendo na nação e no mundo. Então, quando eu estou gerando algo do Senhor dentro de mim, alguns ambientes eu vou ter que deixar de frequentar. Algumas comidas eu vou ter que deixar de comer. Por quê? Para que não venha apagar e consumir aquilo que está sendo gerado dentro de mim. E esse fogo da presença, ou de permanecer na presença de Deus, nós olhamos ele em algumas situações na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no versículo de número 3, é um fogo em forma de língua que pousa sobre a cabeça daquelas pessoas no dia de Pentecostes. No capítulo 2,
no versículo de número 3 e 4, diz assim: e lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia a falar. Então é um fogo que ele não permaneceu parado, ele é um fogo que ele pousou. E se ele pousou, ele começou a fazer parte da natureza daquelas pessoas. E esse fogo continua aceso, ou pelo menos deveria estar. Mas quando eu vou adquirindo outras coisas e eu vou acrescentando outras coisas na minha vida, faz com que esse fogo vá se abafando e se apagando. E a intenção nesse dia, nesse momento, é acender, é olhar para dentro de nós e buscar dentro da palavra de Deus o que eu posso fazer hoje para eu me acender, para que esse fogo seja aceso dentro de mim. Paulo fala em uma de suas cartas para que nós não venhamos extinguir ou apagar o fogo do Espírito dentro de nós. Permanecer. Lembre-se que permanecer, nem sempre você vai talvez ouvir a voz dele. Você não precisa sentir para você orar. Você não precisa sentir para você ler a palavra de Deus. Você não precisa sentir algo para fechar a porta do teu quarto e estar com ele. Não. Você tem que ter a convicção de que ele está na palavra, de que ele está ouvindo a sua oração, de que ele estará conosco todos os dias. A convicção. Porque se eu tenho que sentir algo para entender que Deus está falando comigo, então eu não estou sendo guiado pelo Espírito, mas eu estou sendo guiado pela minha alma, pelos meus sentimentos. E quando eu sou guiado pelos meus sentimentos, tem dia que eu vou estar bem e tem dias que eu vou estar mal. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito do Senhor, vai ter os dias mal. Mas se esse dia mal chegar e eu estiver bem, esse dia mal não vai me afetar. Mas para eu estar bem, eu preciso estar em um lugar que se chama presença de Deus. Paulo fala aos Efésios que o dia mal é inevitável. Um dia vai acontecer. Mas o problema é que quando esse dia mal chegar, eu estiver mal. Mas se o dia mal chegar e eu estiver bem, ou seja, na presença de Deus, esse dia vai passar, mas não vai me atingir. Eu nem vou perceber ele passar. Por quê? Porque o dia mal que veio, eu estava nele. Amém? Glória a Deus. Esse fogo é um fogo que João, o apóstolo, ele vê em Apocalipse capítulo 12, até o versículo 16. Eu vou ler com você. Apocalipse capítulo 12, capítulo 1, versículo 12 ao 16. Que diz assim: e voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo,
e os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Quando João olha para Jesus, a visão de João não era a visão que ele teve quando Jesus estava em carne. A visão que João teve de Jesus foi uma visão dele glorificado. E quando João tem essa visão de Jesus, ele olha para os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus é uma pequena janela, é uma pequena ruptura, uma abertura que João consegue enxergar do que estava dentro do próprio Jesus. Uma chama que queimava e ardia. Amém? E essa chama, quando João vê Jesus glorificado, ele se prostra, ele cai. Por quê? Porque a visão que ele teve foi uma visão sobrenatural. Só que esse fogo que estava em Cristo, esse mesmo fogo que estava em Jesus, é o mesmo fogo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3 e 4, que nós acabamos de ler. Parte desse fogo que estava queimando dentro de Jesus. E esse fogo que estava queimando dentro de Jesus é o mesmo fogo que queima, ou deveria queimar dentro de nós. Quando nós olharmos para os outros, olhar pelos olhos, enxergar dentro de cada um de nós esse fogo. Só que devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, a nossa agenda, a nossa rotina diária, faz com que esse fogo ele vá se abafando, se apagando, sendo absorvido por tantas coisas que nós vamos se alimentando e colocando dentro de nós, e deixando em segundo plano a presença de Deus. E hoje eu queria trazer esta palavra para que você não extingue e apague o fogo do Espírito. Não extingue, não apague esse fogo dentro de você. Porque eu posso ter fogo, mas não estar aceso. Amém? Eu posso estar com o fogo na minha mão, mas ele não fazer parte dentro de mim. E a ideia é que esse fogo, ele faça parte aqui dentro. Porque quando esse fogo começar a me consumir por dentro, quando esse fogo começar a me queimar por dentro, o meu anseio, o meu desejo, o meu amor por ele, cada dia vai aumentar. E isso vai exigir de mim renúncias. Isso vai exigir de mim tempos de estar na presença dele. Isso vai exigir de mim eu deixar algumas coisas para segundo plano, para somente estar com ele. E esse fogo vai nos consumindo, nos pegando por dentro, queimando. E quando nós andar e frequentar os lugares, as pessoas vão olhar para nós e vão ver o fogo de Deus através dos nossos olhos. Amém? Aleluia. Esse fogo, também Jesus fala em Mateus capítulo 3, João dizendo que quando viria um após ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Um fogo que ele tem duas finalidades: nos refinar, nos santificar, nos purificar, mas ele também tem a finalidade para o dia do juízo. E a nossa oração, o nosso clamor hoje é para que esse fogo seja um fogo de desejo,
amor, anseio por Ele. Porque naquele dia, irmãos, tudo vai ser provado pelo fogo. E se você já é fogo, eu entendo que você não vai sofrer dano. Mas se você não está no fogo, o que você construiu talvez vai sofrer o dano. Quantos hoje, ou talvez você mesmo, não tem conseguido mais queimar por Ele? Talvez algumas coisas são colocadas na frente, no lugar desse fogo, da presença de Deus. Judson de Oliveira, ele canta um louvor: o que aconteceu com o fogo, o que aconteceu com a paixão, o que aconteceu. Ele fala, ele canta esse louvor. E quantos hoje não conseguem mais queimar por Ele? Não estão fazendo nada de errado, não estão pecando, já foram libertos da imoralidade, já foram libertos da mentira, já foram libertos de vícios, já foram libertos de tantos pecados. Mas uma coisa que ela vem se aproximando cada dia é a nossa agenda lotada, é os nossos afazeres, porque afinal de contas nós precisamos dar resultados. O mundo exige resultados, o sistema exige resultados, e isso vai fazendo com que o fogo venha se extinguindo, venha se apagando. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Você não precisa listar 30 prioridades, você não precisa listar 15, 20 prioridades. Liste 5 prioridades, 3 prioridades. Quais são as 3 prioridades para a sua vida? E dentro dessas 3 prioridades ou 5 prioridades, a primeira dela tem que ser Deus. A primeira delas tem que ser Deus. É a primeira prioridade. Quando nós entramos para conversar com Ele, ou quando nós estamos com Ele conversando, como eu falei, tem momentos que você talvez não vai conseguir ouvir a voz dEle. Mas o problema é, irmãos, que quando nós não conseguimos ouvir a voz dEle, e nós estamos tão viciados, que nós temos que dar um resultado, temos que dar uma resposta, e nós entramos num lugar que nós queremos reproduzir a voz de Deus, mesmo Ele não falando, nós queremos dizer que foi Ele que falou. Não, pare. Não reproduza a voz de Deus se Ele não falou para você, porque tem dias que você vai entrar no seu quarto, tem dias que você vai estar e Ele talvez não vai falar com você. Talvez esse dia é só para você contemplá-lo, talvez esse dia é só para você permanecer ali. Porque o grande perigo é porque eu preciso
reproduzir a voz. Eu estou tão viciado, alguém precisa ouvir, eu preciso de alguma forma, eu preciso fazer com que seja Deus, e na verdade não é. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando Deus falar, você fala. Quando Deus não falar, você não fala. Quando Deus ficar em silêncio, nós ficamos em silêncio. Pior coisa é nós reproduzir a voz de Deus no silêncio dele. Ele não falou para nós reproduzirmos, ele não falou para nós falarmos, ele falou para nós ficar em silêncio e contemplar. Nós temos que sair desse vício de ter que dar resultado de qualquer forma. Eu preciso dar um resultado, eu preciso de alguma forma produzir a presença de Deus, eu preciso de alguma forma produzir a voz dele, eu preciso de alguma forma produzir, irmãos, isso se chama bezerro de ouro, idolatria. Eu não vou produzir a presença de Deus, eu não vou produzir a voz de Deus quando Ele estiver em silêncio. Quando Ele falar, aí sim eu me movo. Quando Ele não fala, eu paro e contemplo. Porque nós ouvimos muitas e muitas vozes hoje. Agora eu te pergunto, de todas essas milhões de vozes que nós ouvimos, centenas, várias vozes que nós ouvimos, quais delas é a voz do Senhor? Precisamos voltar para o fogo. Precisamos voltar para o fogo. Precisamos voltar para este lugar de fogo. Que Ele venha consumir dentro do nosso interior tudo aquilo que tem extinguido, ou seja, tem me separado dEle. Aleluia. João capítulo 5, versículo de número 35. João capítulo 5, versículo 35. Aleluia. João 5,35 diz assim: e Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e a vós quiseste alegrar-vos por um pouco tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço, testemunho de mim, que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque vós não crestes naquele que Ele enviou. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e não são elas que dão testemunho de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo honra dos homens, mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer vós que recebeis honra um dos outros, e não buscais honra que vem só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos confiais. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes, nós
nos seus escritos: como crereis nas minhas palavras? Jesus, maior do que João. E João, ele era uma candeia, uma luz que iluminava e resplandecia. Sabe o que é resplandecer? Sabe o que é resplandecer? É algo contínuo. É algo que ele fica aceso e continua. Isso é a palavra resplandecer. E esse fogo que habita dentro de nós, ele precisa acender ou brilhar e permanecer. Ele tem que permanecer todos os dias. Todos os dias. Tem dias que você vai sentir a presença de Deus, tem dias que você não vai sentir a presença dele. Mas você precisa ter a convicção de que ele habita em você e você habita nele. Amém? Tem dias que não é porque as coisas estão dando certo para a tua vida, quer dizer que Deus está no controle. Não. E que as coisas estão dando errado na tua vida, é o diabo que está no controle. Não. Deus sempre vai ter os seus meios de trabalhar e nos empurrar para o seu propósito. Então tem dias que as coisas vão dar o certo para o seu lado, mas tem dias que as coisas vão dar errado. Mas isso não quer dizer que ele não permanece em você. E ele não está com você. Ele só está te empurrando você para o propósito dele. Amém? Ele só está te dando um empurrãozinho. O problema é que muitos hoje precisam entender e ter a convicção de quem são. Se eu tenho a convicção de quem eu sou realmente, dificilmente eu vou me abalar. Agora, quando o que eu sou, eu coloco na frente do que eu sou, filho, eu coloco a minha vocação, ou eu coloco o meu chamado, eu coloco as minhas habilidades. A hora que a minha vocação, as minhas habilidades, elas forem afetadas, a minha identidade, ela vai ser afetada, porque a minha identidade está, eu coloquei na frente a minha habilidade, o meu PR na frente, o meu AP na frente, o meu DR. Irmãos, a minha identidade não é o que eu faço. Amém? A minha identidade não é o que eu faço. A minha identidade é quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Porque aquilo que eu faço, ela vai ser abalado, para que o inabalável de Deus permaneça. E quando eu se torno inabalável, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu sei que se a corda arrebentar ou algo acontecer comigo, eu sei aonde eu vou estar com Ele. Agora, quando aquilo, a minha identidade, na frente da minha identidade, daquilo que eu sou, está aquilo que eu faço, isso vai sofrer danos, mais cedo ou mais tarde. As minhas finanças vão sofrer danos, o meu título vai sofrer dano, as minhas habilidades, mais cedo ou mais tarde, ela vai sofrer um dano, ela vai passar, vai sucumbir. E se eu estiver ligado nisso, eu vou ser afetado.
Mas quando eu entendo que a minha identidade é de filho de Deus, e a minha vocação, ela pode fazer parte, mas ela não é a minha identidade. Quando isso for afetado, não vai me abalar, porque eu sei quem eu sou. Amém? Glória a Deus. Agora há pouco tempo eu estava fazendo uma caminhada, correndo um pouquinho, e durante essa caminhada, durante essa corrida, bem no começo, eu corria 3 minutos, andava 10, 15, até começar a pegar o ritmo. E eu estava com um calção de atleta, uma camisa de atleta e um tênis de atleta. E naquele momento que eu estava todo com os aparatos para correr, eu pensei, eu estou uniformizado de atleta, mas eu não sou atleta, porque eu não estou conseguindo correr nem 10 minutos. Eu não sou um corredor. E muitas vezes nós se enganamos. Nós temos uma roupa de filho, nós temos uma vestimenta de filho, mas nós não suportamos passar por algumas pressões, por alguns abalos que acontecem. Eu posso ter uma roupagem, uma linguagem, uma Bíblia, eu posso ter esses aparatos de filho, mas isso não quer dizer que eu sou realmente filho, porque aquele que me ama pratica as minhas palavras. Amém? Aquele que me ama pratica as minhas palavras. Aleluia. Posso ter todos os aparatos de filho, mas isso não quer dizer que realmente eu sou. O que atesta se eu sou ou não é quando eu pratico as palavras que Ele falou. Sabe por que nós temos dificuldade de memorizar versículos, de entender muitas vezes a palavra de Deus? Eu falava com o Senhor, tem algumas partes que são difíceis de entender. Sabe por quê? Porque nós não praticamos. Porque a partir do momento que nós começarmos a praticar aquilo que nós lemos e aquilo que nós aprendemos, essa palavra vai começar a grudar em mim, fazer parte da minha natureza. Eu posso até não usar a Bíblia, mas eu sei que tudo que eu falo está coerente com aquilo que eu li. Por quê? Porque ela já está fazendo parte da minha natureza, do meu ser. Aleluia. Esse fogo precisa acender. E a minha oração, a palavra nessa noite é para que Deus, Ele te pegue você por dentro, Ele acenda você, aí dentro de você, Ele pegue você aí por dentro, te leve você para o lugar onde você acostumava ficar com Ele. Amanhã, não se importe com o dia do amanhã. Não. É hoje. Deus, Ele não está preso ao nosso tempo. Como alguns dizem, Ele é atemporal. Ele não está, para Deus não existe o ontem, não existe o amanhã. Para Deus é hoje. Para Deus ontem é hoje. Para Deus amanhã é hoje. Ele não é como o nosso tempo. Então é hoje. Hoje é o dia de você olhar para dentro de você e começar a deixar algumas coisas que estão apagando esse fogo dentro de você, que estão
abafando, que você não consegue mais ficar aceso. O teu aceso, o teu queimar somente é nos cultos, é nos sábados, é nos domingos, é nos finais de semana, mas você não consegue ficar aceso dentro do seu trabalho, você não consegue ficar aceso dentro da sua casa, você não consegue ficar aceso diariamente, você não consegue ficar aceso 24 horas por dia. Por quê? Pergunta para o Senhor agora: por que, Senhor, eu não consigo ficar aceso 24 horas por dia? Por que, Senhor? Por quê? O que é que está impedindo de eu ficar aceso? Ele vai dizer algumas coisas para você, você anota. Ele vai dizer: filho, sabe por que você não consegue ficar aceso? Porque quando você levanta pela manhã, a primeira coisa que você faz é você lavar o seu rosto e você ir direto para o seu trabalho. Quando você trabalha o dia todo, você se reúne em alguns ambientes, você ouve algumas coisas e você não me responde dentro daquele ambiente, não me responde com aquilo que eu coloquei dentro de você. Quando você volta para a sua casa e eu espero você para você vir falar comigo, você não fala comigo, você vai direto para a sala, para a mesa do jantar, você janta e depois você liga a TV, você começa a assistir a TV e você vai se alimentando de tantas e tantas coisas, que isso vai apagando, vai abafando, e você não consegue mais estar aceso 24 horas por dia. Pode ser que Deus te dê essa direção, porque eu posso ter o fogo, mas talvez eu não esteja aceso. O fogo está à minha disposição, mas isso não significa que eu estou aceso, porque estar aceso é nós desejarmos, é nós ansiarmos, é nós estar com Ele todos os dias. Eu amo você, Jesus. Eu te amo, papai. Eu te glorifico, papai. Eu te exalto, papai. Isso pega-me por dentro. Todos os momentos que eu ouço a sua voz, todos os momentos que eu leio a sua palavra, todos os momentos que eu olho para alguém e eu contemplo o Senhor na vida de alguém, o Senhor fala comigo. Isso é estar aceso. O fogo está disponível, mas isso não significa que eu estou aceso. Eu posso ter os aparatos de jogador, mas eu não sou um jogador. Eu posso ter os aparatos de filho, mas eu não sou filho. Eu posso ter tudo à minha disposição, mas isso não quer dizer que eu sou. Porque se eu quero ser, eu preciso praticar aquilo que Ele falou. E Jesus, Ele era fogo. Fogo. E de dentro dele saiu esse fogo que pegou todos aqueles que estavam reunidos dentro daquele ambiente, e aqueles foram incendiados pelo fogo que desceu e pousou sobre eles. Aleluia, aleluia. Você não precisa que alguém imponha as mãos sobre a tua cabeça, você não precisa que alguém venha falar algo para você, para que você acenda. Talvez em alguns momentos sim, mas se você é viciado, sempre alguém tem que impor as mãos sobre você, ou sempre alguém tem que falar alguma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você: você está andando pelo que sente, não pela convicção de quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Se coloque em pé, que esse fogo venha te pegar por dentro, esse fogo do Senhor, porque amanhã pode ser o fogo do juízo. Então hoje nós temos a oportunidade do fogo, que nos refina, que nos santifica, que nos acende e nos mantém aceso. Mas amanhã pode ser que esse fogo seja o fogo do juízo. Aleluia, você tem a oportunidade hoje. De um jeito ou de outro nós vamos passar pelo fogo. Nós vamos passar pelo fogo bom, ou nós vamos passar pelo fogo ruim. Então decida hoje passar pelo fogo bom, porque amanhã nós não sabemos. Amém?
Decida hoje. Aleluia, vamos adorar um pouquinho ao papai. Vamos glorificar o nome dele. Pare e medite um pouquinho. Pergunta para o Senhor por que eu não consigo ficar aceso 24 horas. Por que eu não consigo ficar aceso, Senhor? Para um pouquinho. Pergunte para Ele. Por que eu não consigo ficar aceso? Por que sempre eu começo algo e eu nunca termino? Por que sempre eu faço meus planos e acaba que eu não cumpro eles? Deus te chamou para você estar com Ele. Tem fogo dentro de você. Fogo dentro de você. Fogo. Você precisa que alguém imponha as mãos sobre você? Ou você tem fogo dentro de você?